Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre quanto rendeu as 10 ações mais investidas na bolsa nos últimos 10 e 20 anos, simulando aportes de R$1.000 aí todos os meses. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Primeiramente, estou aqui na plataforma do GF+, onde temos essa ferramenta aqui, mais investida GF+. Ou seja, nessa ferramenta aqui, pessoal, traz todas as empresas aí que são as mais investidas da bolsa e as porcentagens aí de cada investidor que assina aí a plataforma GF+. Lembrando que essa plataforma da GF+, possui aí a maior comunidade de investidores aí de longo prazo, empresas perenes, né? Investidores aí que querem receber dividendos. Então, pelo menos entre pessoas físicas, pessoal, essas empresas aqui são de fato aí as empresas mais investidas da bolsa. E aí, só um adendo antes de começar as simulações aí de investimento dessas empresas aqui. A AES Brasil praticamente não tem aí nenhum dado, né, já que ela trocou seu ticker, então eu vou tirar ela aqui no caso e colocar o Santander, né, que seria aqui o 11º mais investido aí da bolsa, né. E aí começando aqui, pessoal, pelo Santander, né, que seria aí o 10º colocado dentre as maiores empresas investidas na bolsa, né, entre pelo menos os investidores pessoas físicas. E aí eu fiz investimentos iniciais aqui em todas as empresas aí que eu vou mostrar. Investimento inicial de 10 mil, aportes mensais aqui de R$1.000. E aí duas datas, de 2013 até 2023 e 2003 até 2023. E aí começando aqui com o Santander, um prazo aqui de 10 anos, a gente pode ver aqui que em patrimônio acumulado, que seria aí a valorização que você tem na empresa aí durante esses últimos 10 anos, você teria acumulado aqui R$250 mil mais ou menos. Se você quisesse vender a empresa agora aí, a cotação, teria desembolsado aqui R$130 mil, ou seja, metade disso aqui, tá? Ou seja, você teria dobrado aí praticamente a sua valorização aí na ação que você comprou há 10 anos, né? E em proventos acumulados você teria aqui R$92 mil. E aí podemos ver aqui o gráfico de quanto você receberia aí ano a ano, né? E a gente pode ver aqui que é uma escadinha, né? Todo ano o Santander paga um pouquinho mais, né? Isso aqui é bem interessante. E no último ano aí, cheio, 2022, você teria recebido aí R$1.700 mensais, tá? Com o Santander, em um prazo aí de 10 anos. E aí fazendo a mesma simulação, num prazo de 20 anos agora, 2003 até 2023, você teria um patrimônio acumulado aqui, ó, de R$400 mil, desembolsado R$175 mil, de proventos acumulados aqui de dividendos você teria aqui mais R$170 mil, e em 2022 você teria recebido aí, ó, R$2.800 mensais com o Santander, se você tivesse investido na empresa nos últimos 20 anos. Lembrando que o Santander aí, os últimos anos aí vem pagando bons dividendos, né, na faixa de 9, 8%, né, então deve aí ser a sua nova máxima, né, 7, 8% aí mais ou menos, os seus dividendos aí, e tem uma média aí de 5% nos últimos anos aí. Falando da nona empresa, a nona colocada aí entre as mais investidas, o Banco Banrisul, um banco aí bem interessante para dividendos, um prazo aqui de 10 anos, você teria um patrimônio acumulado aqui de R$200 mil, desembolsado R$130 mil e proventos acumulados aqui R$75 mil, sendo que em 2022 aqui você teria mais ou menos R$1.500 aí de proventos mensais. E no período de 20 anos você teria também um patrimônio acumulado aí de R$400 mil mais ou menos, desembolsado R$200 mil e proventos acumulados aqui você teria mais 200 mais ou menos. E você receberia aí R$2.900 mais ou menos de proventos mensais no momento atual aí. Banco Banrisul aí, que é um banco bem interessante para dividendos, né, tem uma média de 6%, porém nos últimos anos aí vem pagando 9, 10%, né, e deve ser a sua nova máxima aí, né. É um banco aí que paga bastante dividendo aí ultimamente, tá? Seguindo aqui com a oitava empresa mais investida aí, ó, a Vivo, outra empresa bem interessante aí para dividendos. Fazendo a simulação aqui de 10 anos, você teria patrimônio acumulado aqui de R$175 mil, desembolsado aqui R$130 mil e em proventos acumulados aqui R$53 mil. Sendo que em 2022 aqui você teria em proventos mensais aí R$1.000 mais ou menos, tá? Com a Vivo. E num prazo de 20 anos a gente vê que já melhora bastante, né? Na faixa de R$700 mil aí de patrimônio acumulado, desembolsado R$350 mil, ou seja, praticamente 3 vezes aí você teria valorizado aí a sua cotação, né, nesse período de 20 anos aí. E proventos acumulados aqui, você teria proventos aqui de R$450 mil aí mais ou menos. E em proventos mensais aí, você teria aí mais ou menos R$4.300, tá, pessoal? Então bastante coisa, né? A gente pode ver aí a diferença de 10 para 20 anos, né? Como faz uma diferença gigantesca, né? Nessas empresas aí, principalmente essas empresas aí perenes, né? Tem uma diferença bem grande aí num prazo maior, né? Lembrando que a Vivo é uma empresa bem interessante para dividendos, né? Tem uma média aí de 7,5% de dividendo todo ano aí, ó. Anos aí que pagam 11%, 10, 9, anos pagam 8 aí, então é uma empresa bem interessante para dividendos de fato. Porém, eu já fiz vídeos aí da empresa mostrando que a empresa vai diminuir bastante aí o seu crescimento, né, nos próximos anos, né? Uma empresa aí já muito consolidada, né? Então não tem muito por onde crescer. Falando da sétima empresa mais investida aí, a Copel, outra empresa bem interessante aí, elétrica. A gente vê aqui um período de 10 anos, a empresa já teria um patrimônio acumulado aqui muito maior do que as últimas 3 aí que eu mostrei, né? Vivo, Santander e Banco Banrisul. Num período de 10 anos, você teria acumulado aí, ó, R$400 mil mais ou menos. Desembolsado R$130 mil, ou seja, 3 vezes mais aí no período de 10 anos, já é bastante coisa, tá? E em proventos acumulados R$100 mil aí mais ou menos. Sendo que em 2022 aí você teria R$3 mil mais ou menos de proventos mensais aí. Porém, lembrando aí que a empresa não era aquela grande empresa que pagava dividendos, né? Uma empresa aí que pagava aí na faixa de 4, 5% somente. Porém, que nos últimos 2 anos a empresa melhorou bastante aí seus dividendos, né? Na faixa de 3 mil. Tem que ver se a empresa vai continuar pagando bons dividendos, como ela fez aí nos últimos 2 anos, né? A gente pode ver aqui a média dela aqui, ó, nos últimos
10 anos aqui, ela tinha uma média bem pequena, na faixa de 4, 5% aqui. E aí os últimos 2 anos a empresa pagou bastante dividendo, né, na faixa de 20 aqui, 11. Então tem que ver se esse aqui é o novo normal da empresa, né? Pagar aí nessa faixa aí de 8, 10% mais ou menos, né? Falando da sexta empresa mais investida aí, Sanepar, outra empresa bem interessante aí, gosto bastante. Um período de 10 anos aqui, a gente vê que teria um patrimônio acumulado aqui de 260 mil reais, desembolsado aqui 130 mil, ou seja, o dobro aqui praticamente. Em proventos acumulados aqui você teria 70 mil reais mais ou menos. Em 2023 aqui você teria 1.300 reais mais ou menos aí de proventos mensais com a Sanepar. A gente pode ver aqui que também é uma escadinha, né? Ela, apesar de pagar uma vez por ano, né? Já que ela tem uma política de dividendos meio diferente aí, a Sanepar. Uma empresa bem interessante aí, né? Que todo ano cresce um pouquinho os seus dividendos, né? E num período de 20 anos a gente vê que já melhora bastante aqui, tá, pessoal? O patrimônio acumulado aqui você teria quase 1.800.000 aqui, ó, de patrimônio acumulado, ou seja, embolsado aqui 250 mil. E você teria multiplicado aí por umas 6 vezes, né? O seu desembolso aí, só de valorização, tá, pessoal? Ou seja, se você quisesse vender essa empresa aqui hoje, depois de 20 anos aí comprando todo mês R$1.000 aí, você teria aí 1.800.000, tá? Muita coisa, pessoal. E proventos acumulados aqui, ó, 700 mil reais, tá? É muita coisa, a gente pode ver aí a diferença de 10 para 20 anos, tá, pessoal? É muita coisa aí de fato. A gente pode ver aqui, ó, você teria R$9.000 de proventos mensais com a Sanepar e escadinha aqui, né? Todo ano você recebe um pouquinho mais, né? Então, é essas empresas aqui que você tem que procurar, tá? Empresas que melhoram aí todo ano, né? Seu lucro, seus pagamentos de dividendos, né? E tudo mais, né? Uma empresa interessantíssima, gosto demais da Sanepar. Tem uma média interessante aí, na faixa de 7%, porém, nos últimos anos ela vem pagando um pouquinho menos, né? Dividendo, né? Tem que ver aí se a empresa vai voltar aí a seus patamares de 6, 7%, porém, eu acredito que nos próximos anos aí a empresa vai fazer muito investimento, então ela deve continuar pagando aí na faixa de 5, 6% mesmo. Falando da quinta empresa aí mais investida aí na bolsa, Itaúsa, muita gente gosta e outros aí desgostam bastante, né? Uma empresa que deu uma parada no tempo aí nos últimos anos, né? Não cresce e também não cai, né? A cotação aí tá nessa faixa de 8 a 10 reais aí mais ou menos, né? Faz bastante tempo. Porém, patrimônio acumulado aqui você teria aqui, ó, praticamente dobrado, né? 220 mil reais, desembolsado 130 mil aqui. E proventos acumulados aqui você teria 65 mil reais. Lembrando que a empresa também faz bonificações aí todo ano, ou seja, uma forma de provento também, né? Já que você ganha aí novas ações, né? À medida do tempo aí, você, por exemplo, tem 1.000 ações, você receberia 100 ações aí por ano, né? Nesses últimos anos aqui, pelo menos, tá? E aí, em 2022, você teria aqui na faixa de 1.200 reais de proventos mensais aí, nos últimos 10 anos investido na Itaúsa aí. E nos últimos 20 anos a gente pode ver que já melhora bastante também, ó. Patrimônio acumulado aqui, ó, de 1.200.000, pessoal. Ou seja, se você quisesse vender aí as ações, você teria que esse valor aqui, tá, pessoal? Desembolsado 250 mil, ou seja, 5 vezes mais aí você teria de valorização. E em proventos acumulados 523 mil reais aí mais ou menos. Lembrando que você teria mais bonificações ainda, né? A empresa começou a dar bonificação aí a todo ano praticamente, desde 2007, tá? E em 2022 você teria proventos mensais aí, ó, de 7 mil reais mais ou menos, tá? Então é bastante coisa, tá? Para quem não gosta de Itaúsa, aí a gente pode ver que no longo prazo aí, em período de 10, 20 anos, você teria aí um valor bem interessante aí na empresa, tá? De proventos mensais aí. E também uma grande valorização aí, além das bonificações, né? Então tudo isso aqui conta, tá, pessoal? E olhando aqui a média da empresa aqui, ela paga aqui na faixa de 5,5% de dividendos, né? Tem anos aqui que paga 7, 8, né? Os últimos anos aí pagou na faixa de 6, né? Ou seja, é uma empresa que paga na sua média aí 6% de fato, tá? Um valor ok aí. Indo para a quarta empresa mais investida aí, a Transição Paulista, outra empresa muito interessante aí no período de 10 anos, investindo 10 mil aí inicialmente, pessoal, e aportando aí R$1.000 mensais. Você teria um patrimônio acumulado bem interessante, 370 mil reais aí, embolsado 130 mil, ou seja, em 10 anos você teria valorizado aí por 3 vezes, mais ou menos. E em proventos acumulados aqui, 123 mil reais, é uma empresa que paga bastante dividendo também. No último grande ano aí da empresa, você teria recebido aí 4.100 reais, tá, de proventos mensais aí. Lembrando que em 2022 a empresa pagou muito pouco dividendo, né, ela sofreu um pouquinho aí no ano passado, né, muito por conta de RBSE, investindo bastante também. Então ela distribui pouco dividendo, né? Porém, deve voltar aos seus patamares normais aí nos próximos anos. E fazendo a simulação de 20 anos, pessoal, a gente vê que a empresa é um monstro, tá? No período de 20 anos aí, você teria aí 2.400.000, pessoal. É muita coisa aí de patrimônio acumulado, ou seja, 10 vezes mais aí do que você teria desembolsado, mais ou menos, tá? É muita coisa. E proventos acumulados aqui também, ó, 1.100.000 aqui, pessoal, é muita coisa, tá? Sendo que 2021 aí, o seu último grande ano aí de pagamento de dividendo, você teria 28 mil reais, pessoal, de dividendos mensais aí, é muita coisa, tá? Uma empresa aí impressionante, né? É das melhores aí que temos na bolsa, né? Com certeza. E a empresa também tem uma média interessante de dividendos aí na faixa de 7,5 mais ou menos, né? Lembrando que tem alguns anos aqui que a empresa pagou 10, 8, né? Anos aqui que pagou 18, 14, né? E os últimos anos aí deu uma diminuída, né? Muito por conta do que eu mencionei. Falando da terceira mais investida aí, Banco do Brasil, outra empresa muito interessante aí, vem crescendo demais, né? Nos últimos meses aí, você teria um patrimônio acumulado aqui, ó, na faixa de 305 mil reais, desembolsado 330 mil e proventos acumulados aqui, ó, 82 mil reais,
Sendo que 2022 aqui você teria R$ 2.700 aí de proventos mensais da empresa, mais ou menos, tá? E nos últimos 20 anos você também teria um patrimônio acumulado aqui interessante, R$ 869 mil aí de patrimônio, ou seja, valorização aí da sua ação, né, da sua cotação. Desembolsado 250 mil e em proventos acumulados aqui você teria 340 mil reais, tá? Se comparado aí, por exemplo, com outras empresas aí, ela tem aí proventos acumulados baixos, tá? O Banco do Brasil aí. E em 2022 você teria na faixa de quase 8 mil reais aí de proventos mensais, né? A empresa também bem interessante, que vem crescendo bastante aí nos últimos meses, né? Como mencionei, tem uma média interessante aí, ó, 7% de dividendos. Tem anos aí interessantes, né? Na faixa de 9, 10, né? Anos aqui que paga praticamente nada, 2, 3%. E nos últimos anos aí, a empresa vem pagando aí na faixa de 10%, tá? E deve ser o novo normal da empresa aí, pagar na faixa de 10%, tá? Ou seja, uma empresa bem interessante aí. Falando da segunda empresa mais investida aí, entre os investidores pessoas físicas pelo menos, tá? BB Seguridade, outra empresa bem interessante, né? Em 10 anos você teria aí um patrimônio acumulado de 240 mil reais, desembolsado 130 mil e em proventos acumulados aqui 80 mil reais. Sendo que em 2023 você teria na faixa aqui de 1.200 reais mais ou menos de proventos mensais. E a BB Seguridade, como ela é uma empresa mais nova, você não tem mais dados, né? É uma empresa aí que tem mais ou menos uns 10 anos de existência mesmo, né? Então essa aqui seria mais ou menos a análise da empresa, né? Lembrando que a empresa paga bons dividendos também, né? Na faixa de 7% aí. Anos aqui que pagam 10%, né? E isso é o novo normal aí, deve ser na faixa de 8%, 10% mesmo, né? É uma empresa bem interessante aí para dividendos. E a empresa mais investida aí da Bolsa, né? Pelo menos em pessoas físicas aí, não poderia deixar de ser a Taesa, né? Uma empresa excepcional aí para dividendos, né? Muito boa essa empresa aqui de fato. Nos últimos 10 anos aí, você teria acumulado aí, ó, 380 mil reais, pessoal. Desembolsado 130 mil e em proventos acumulados aqui 155 mil reais. Sendo que em 2022 você teria aí 3.500 reais de proventos mensais aí mais ou menos, né? Muita coisa aqui. E a Taesa também é outra empresa aí que é mais nova, né? Na Bolsa, né? Ela fez a IPO aí faz uns 10 anos, então a gente tem mais ou menos esses dados aqui mesmo, né? Porém, tem que ressaltar que se a empresa tivesse aí pelo menos 20 anos aí, seria comparada aí com a Transição Paulista, né? Teria aí patrimônio acumulado aí gigantesco, desembolso gigantesco, né? Uma empresa muito boa, de fato, né? A gente pode ver aqui a média de dividendos da empresa aqui é impressionante, né? E por isso que a empresa é a mais investida aí, de fato, né? Ela tem 11% de média de dividendos, né? É muita coisa, tá, pessoal? A gente viu aí que a máxima de todas as outras empresas aí que eu mencionei é no máximo aí de 7 e pouquinho, né? E a Taesa tem em média 11%, tá? É muita coisa, né? Então é uma empresa bem interessante aí para longo prazo também. E foi isso, pessoal. 10 empresas aí das melhores que temos, né? Empresas aí de setores perenes, que haja crise ou não aí, as empresas crescem da mesma forma, né? São reajustadas em inflação, né? Ou seja, elas sempre ganham da inflação pelo menos, né? Então são empresas aí muito interessantes para longo prazo, né? Tenho praticamente todas em carteira, né? Gosto bastante de todas aí. E foi isso, pessoal. Deixa nos comentários aí se você investe alguma ou não. E fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.